O Booking passou por um probleminha de segurança, onde se um atacante enviasse um link para alguma pessoa que tivesse conta lá e ela clicasse, perdia a conta. Mas como que isso aconteceu tecnicamente? E aí pessoas, beleza? Aqui é o Benhur e este é o Guia de AppSec, onde nós compartilhamos conhecimento sobre desenvolvimento seguro, e hoje nós vamos explicar tecnicamente como foi a vulnerabilidade de Account Takeover via OAuth Hijacking que aconteceu no Booking.com. Essa vulnerabilidade foi descoberta pela equipe da Salt Security e nós vamos destrinchar tecnicamente, explicando inclusive algumas vulnerabilidades clássicas que nós temos no Open Authorization e para você ter pelo menos os cuidados quando estiver configurando ou criando um serviço como esse. Importante mencionar que este não é um vídeo sobre Account Takeover, não é um vídeo sobre OAuth, então nós vamos suprimir, nós não vamos mencionar várias coisas que são importantes tanto para Account Takeover quanto para OAuth. Por quê? Senão esse vídeo ficaria extremamente gigantesco. Então, vamos comentar aquilo que é essencial para você entender como essa vulnerabilidade foi explorada. Primeiro de tudo, vamos explicar alguns termos que eu acho que são importantes você entender, tá? Começando por o que é um Account Takeover. Quando um atacante consegue, por qualquer meio, tomar posse da conta da vítima e fazer ações em nome dela, nós temos uma vulnerabilidade de Account Takeover. Quais são esses meios? Cara, normalmente encontrou um usuário e senha e fechou, conseguiu logar no sistema, né? Conseguiu explorar alguma vulnerabilidade, por exemplo, poxa, um ID de usuário que estava sendo passado pelo front-end, e se eu mudar esse ID de usuário para o meu usuário, acaba não verificando e eu acabo conseguindo fazer ações por aquele outro usuário, quando eu faço tampering no ID também. Qualquer momento que eu consigo executar ações em nome de um usuário e essas ações incluem como, por exemplo, eu altero a senha dessa pessoa para uma senha que eu saiba. Eu altero o e-mail, telefone, qualquer outro método que eu utilizo para fazer a autenticação, passando eles para o meu conhecimento. Ou seja, a partir de agora eu tenho acesso à sua conta ou porque eu acertei um e-mail e senha, né? E aí eu tenho acesso a ele e agora eu vou mudar o e-mail e a senha para algo meu, ou exploro alguma vulnerabilidade que troca essas informações e assim, por exemplo, troquei o e-mail de um usuário para o meu e-mail. E aí eu faço o quê? Faço uma recuperação de senha onde envio um token para o meu e-mail que não vai mais enviar para o do usuário e eu tomei posse da conta dele. Então, quando esse tipo de coisa acontece, nós temos um Account Takeover. E agora eu vou tentar explicar em poucos minutos o que é o mecanismo de Open Authorization, o OAuth 2.0. Eu vou tentar. Beleza, então vamos lá. Você tem aqui a sua aplicaçãozinha, tá? Então tem aqui meu app ou meu site, tá bom? E aí você resolve fazer o quê? Você resolve criar um botãozinho chamado Login com Google. Então o usuário pode, em vez de fazer login com só o seu site, usuário e senha, ele também pode ter o login com o Google, né? Mas para o seu site fazer isso, o que ele precisa? Ele precisa ir lá no Google e dizer assim, ó, Google, eu gostaria que a minha aplicação, os usuários que estão usando a minha aplicação, pudessem fazer login com você. O que eu preciso fazer aqui? Daí o Google vai dizer, cara, você precisa cadastrar o seu app aqui para que a gente possa fazer isso. Beleza, o que eu tenho que prover? Tu vai prover o nome do app, tu vai prover a URL, vai prover umas outras coisas que nós vamos falar depois. E depois disso tudo, o Google vai te entregar dois valores, tá? Ele vai te entregar, digamos, um Client ID com valor, digamos, 123 e um Client Secret com valor XYZ, beleza? Memorize esses dois carinhas que estão aqui, eles vão ser importantes depois. Perfeito? Temos a nossa aplicação cadastrada no Google, fechou? Beleza. E é agora que o jogo começa a ficar interessante. Chega, enfim, o usuário e clica no botãozinho Login com o Google. Neste momento, a sua aplicação precisa fazer alguma coisa. Esse botão é seu, você que decide o que vai fazer com ele. Nesse momento, ao clicar nesse botão, a nossa aplicação vai redirecionar o usuário
pro Google. E aí você vai ver aquela telinha de login com o Google. Se você não estiver logado, você vai ter que logar com a sua conta do Google. Nesse momento você está no Google, ali account.google.com, beleza? E aí vai estar uma mensagenzinha, o app Meu Site deseja acessar suas informações. E vai ter uma listinha de informações. O site quer pegar o seu e-mail, quer pegar o seu avatar, quer pegar o seu nome, etc. E aí vai ter uns botãozinhos do tipo, não, eu não aceito e sim, pode tocar ficha aí, pode permitir. E é por isso que é Open Authorization. O que está acontecendo é que o nosso site ali, o Meu Site, redirecionou para o Google e o Google está tendo um acordo de autorização com o usuário. Assim, eu, Google, estou pedindo autorização para você, usuário, para compartilhar informações com o meu site. Beleza? Nisso teremos um beleza ou não. Digamos que a gente tenha um beleza. Neste momento, o Google vai redirecionar a tela de volta para o meu site com um código e algumas informações. Este código vai ser trocado pelo acesso, direito de acesso às informações suas do usuário ao Google para entregar para o meu site. Depois do nosso overview 100% tabajara do que é um OAuth, agora nós vamos partir para como foi a vulnerabilidade no Booking. Vamos falar mais tecnicamente requisição por requisição e fluxo por fluxo, para que você entenda essas variáveis, como por exemplo, qual que foi esse código, qual que foi essa URL, como que ele redirecionou. Vamos entrar em parâmetros técnicos bem detalhados. O importante é você entender o que é um account takeover, que é no momento que eu roubo a conta da vítima da pessoa, e você entender o workflow básico do que é um OAuth. Agora nós vamos para a exploração em si. Então vamos lá, estamos no Booking e vamos fazer login com o Facebook, beleza? Quando nós clicamos no botão de login, o Booking vai nos redirecionar para a página de OAuth do Facebook. E ele vai redirecionar utilizando uma URL específica já definida pelo Facebook. Neste caso, a URL é www.facebook.com/OAuth. Neste exemplo, tá? A URL é maior, mas para comprimir nesse exemplo. Esta URL tem mais parâmetros, mas vamos entendendo ele à medida de como a gente avança na exploração da vulnerabilidade. Então, beleza, nesse momento, o usuário foi redirecionado para facebook.com/OAuth. E aí tá naquela telinha, né? O appbooking.com deseja acessar suas informações, a lista de informações que quer acessar, foto de perfil, e-mail, etc, não sei o quê. E vamos ou não vamos, né? Se sim ou se não. Só que daí começa algumas informações que são importantes. Pensa assim, essa URL diz alguma informação sobre o Booking, ou é o Google, ou é o Airbnb, ou sei lá quem é que tá tentando acessar. Essa URL não fala isso. Por isso que nós vamos começar a explicar os parâmetros agora, tá? Para saber que é o Booking ou não, lembra que quando você cadastrou a sua aplicação para usar o OAuth lá do Google no exemplo anterior, você recebeu um Client ID e um Client Secret, né? Então aqui nós vamos passar o Client ID, que identifica para o Facebook qual aplicação que está querendo a autorização de usar os dados do usuário. Corrigir aqui porque é um parâmetro na query string, tá? Eu coloquei o ponto de interrogação aqui. Bem, nós vamos pedir algumas infos específicas para o Facebook para que nós possamos configurar a nossa aplicação. O que significa? O que a minha aplicação precisa saber de você? Por exemplo, se a gente estivesse fazendo login com o OAuth do GitHub, nós talvez pegaríamos quais são os repositórios públicos, quais são os snippets públicos, né, etc, tá? Os gists no caso. Enfim, nós pegaríamos esse tipo de informação. O Booking, nesse caso, precisa de algumas informações do perfil do usuário também para configurar a aplicação. E algumas dessas informações pode ser, por exemplo, o e-mail, o nome e a foto de perfil. Por exemplo, né? Para eu buscar essas informações, eu dizer para o Facebook,
faça login com esse Client ID aqui, esse app, né? Beleza, esse app aqui é o Booking, o Facebook identificou. Agora, como eu digo para o Facebook, quais são os parâmetros que eu quero? Nesse caso, nós vamos utilizar uma outra variável chamada Scope. E nesse Scope eu vou passar a quantidade de informações que eu quero. Eu quero o e-mail, eu quero o nome e eu quero a foto de perfil. Beleza? Neste momento estou dizendo pro Facebook que são essas informações que eu desejo obter de volta. Beleza? Digamos que o usuário clicou em sim, eu confirmo e autorizo o Booking a utilizar o meu login, né, as minhas informações, pegar minhas informações com o Facebook. Beleza, agora nós estamos aqui no Facebook e o Facebook olha, ok, para onde que eu tenho que mandar esse usuário de volta, né? Como que eu redireciono depois do meu próprio login de volta para o Booking? Aqui existe um outro parâmetro chamado Redirect URI. Neste caso, o Booking pode configurar e dizer para o Facebook aonde que você redireciona o usuário depois que a autorização completar. Então devolva para account.booking.com/social/result/Facebook. Show de bola, o Facebook, no momento que ele terminar essa autenticação, ele vai redirecionar o usuário para esta URL aqui. Aqui a gente já tem o primeiro problema, mas a gente já vai chegar lá. Show de bola. Agora o Facebook vai redirecionar o usuário para aquela URL que nós configuramos. Ao chegar no Booking, o Booking vai olhar, beleza, você está aqui de novo, e aí, como que eu consigo ter acesso aos teus dados do Facebook que eu pedi autorização? Eu não sei como fazer isso, você só está aqui de novo, mas não me trouxe nada. Nesse momento, nós precisamos receber do Facebook algum código, algum token, alguma coisa única que nos sirva para buscar as informações do usuário lá na plataforma do Facebook. E para isso nós vamos depender de dois passos primariamente. Primeiro de tudo, eu preciso, no momento que eu estou indo para o Facebook, dizer para ele, olha só, quando o cara se autenticar e autorizar as coisas todas aí que você precisa, quando você redirecionar para mim, você me manda alguma coisa que sirva para eu ter acesso aos dados dele no Facebook. Nós podemos decidir muitas formas de esse retorno acontecer, tá? Mas não vamos entrar em muitos detalhes porque não vamos ficar muito longe dentro do auth, tá? Nesse caso específico do Booking, ele espera por um response type do tipo code, ou seja, nós pedimos para o Facebook que quando ele retornar para nós, ele redirecionar nesse redirect URI, que eles nos envie um código para que esse código seja utilizado para conseguir um acesso às informações do usuário dentro do Facebook. E como que vai ser feito isso? No momento que nós enviarmos essa requisição, o Facebook, o usuário fizer tudo de autorização ali dentro, o Facebook vai redirecionar o usuário para o Booking com uma URL específica que é aquela que nós definimos no redirect URI, e como nós pedimos um response type do tipo code, ele vai nos enviar um código específico. E esse código ele tem diversos tipos de formatos. Às vezes é um guide gigantesco, às vezes é um hashzão, às vezes é um valor aleatório completo, às vezes é um JWT, enfim, tá? Depende de quem implementa esse padrão de OAuth, com toda definição de request, response, etc, bonitinho. Tem algumas implementações customizadas, então pode variar. O importante é, dentro do Booking ele vai receber a resposta de redirecionamento do Facebook contendo este código. Este código serve para quê? Para que o Booking troque ele por um token de sessão. E esse token de sessão, que vai ser trocado com o Facebook, dá então o acesso ao Booking a consultar essas informações do usuário na plataforma do Facebook. Entendido até aqui?
Agora pensa um pouquinho comigo. Se eu tenho uma URL que eu mando para o Facebook com um parâmetro de retorno, tanto de URL que tem que voltar, quanto o tipo de resposta, que eu quero um código, e ao fazer isso, o Facebook redireciona o usuário para aquela URL passando o código, e eu pego este código e mando de volta para o Facebook e digo, olha só, eu tenho um código, agora eu quero o token de sessão. E ele me devolve o token de sessão. E eu considero o usuário, a partir de agora, que eu estou no Booking com o token de sessão, eu considero o usuário está logado. E é essa conta. Só com isso já seria o suficiente em uma má configuração para que você roube a conta de um usuário. E como seria feito isso? Então vamos lá, como esse ataque pode ser realizado? Primeiro de tudo, nós temos nosso atacante, a pessoa que vai tentar roubar a conta de um usuário. E, obviamente, nós temos o usuário, a vítima que pode ser alvo deste ataque. O que o atacante vai fazer? Através de um e-mail phishing ou envio de um link, digamos assim, ele se passa por uma outra pessoa, ou se passa por uma empresa, se passa pelo próprio Booking, né? E envia um e-mail para esse usuário dizendo assim, veja nova promoção, estadia, não sei aonde, por não sei quanto, enfim, tá? E aí um link bem específico. E esse link nada mais é do que o link de autenticação com o ALF que nós já entendemos, que é o facebook.com ALF lá, só que agora o redirect URI não tá mais pro Booking. Tá para o site do atacante, que pode ser inclusive alguma variação fraudulenta, tipo booking.com, beleza? Mas perceba que o client ID tá certo, continua sendo do Booking, e o response type continua sendo code. A única coisa que mudou aqui foi o redirect URI. O que vai acontecer? No momento que esse atacante enviar esse phishing para esse usuário, e o usuário clicar no phishing, ele vai abrir o quê? A página do Facebook na questão de OAuth dentro do aplicativo do Booking, porque o Client ID está certo. Então ele vai olhar, poxa, eu acho que eu me desloguei do Booking para estar pedindo o login de novo, entendeu? Porque vai estar com o login do OAuth do Facebook, com o login do Booking. Show de bola. Quando ele terminar de autenticar e autorizar no Facebook, o Facebook vai redirecionar com um código que a gente já mencionou. Mas dessa vez ele vai redirecionar para onde? Para o parâmetro de redirect URI, passando um código. Então ele vai redirecionar para o site do atacante, passando esse código. O atacante ele vai automatizar todo esse processo para quando ele receber uma requisição com esse código, ele possa fazer aquela requisição de volta para o Facebook, passando esse código, o Client ID e o Client Secret, e pegar o token de sessão do Facebook pro Booking desse usuário. E assim ele vai estar logado no Booking com a conta do Facebook deste usuário. Essa é a primeira vulnerabilidade quando a gente tem uma falha de configuração nos nossos servidores de OAuth, nas nossas plataformas de OAuth. Digamos que você está criando seu sistema e está criando o seu próprio OAuth. Você está criando lá o meusite.com e as pessoas podem se logar com o meusite.com. E aí você não valida o redirect URI, você não seta para quais destinos pode ser redirecionado. Então um atacante pode enviar um link assim, dizendo arbitrariamente para onde quer que redirecione depois, e você vai enviar o código para a URL de um atacante que ele vai poder pegar e trocar por um token de sessão. Essa é a primeira vulnerabilidade em sistemas de OAuth mal configurados. Mas Benhur, foi tão simples assim? Como é que demoraram tanto para descobrir isso? Calma! Essa é uma vulnerabilidade padrão em sistemas mal configurados. Mas no caso do Booking, até que essa parte em si estava bem configurada e esse ataque específico, esse vetor específico do Redirect URI, não funcionava como ataque no Booking. Se você trocasse o domínio, ou seja, redirecionava para account.booking.com, lembra?
Se você trocasse o domínio, dava erro no Facebook. Ou seja, nós não poderíamos, o atacante não poderia utilizar esse parâmetro do redirect URI para mandar o usuário, o Facebook no caso, redirecionar para o site do atacante. Não funcionava, dava erro. Então não tem vulnerabilidade? Calma que vamos continuar a história. Você lembra que o nosso atacante ele estava enviando essa requisição, a mesma que a do Facebook, mas alterando o parâmetro redirect URI de booking.com, ou enfim, a URL que estava original, account.booking.com, etc., para evil.com. Isso você lembra bem, beleza? O detalhe é, o próprio mecanismo de OAuth do Facebook dá erro quando tentamos alterar essa parte aqui. Ou seja, eu não consigo enviar esse código para o evil.com porque dá erro. Mas o OAuth do Facebook não se importava de mudar o path. Ou seja, eu poderia não enviar o evil.com. Perfeito. Mas eu poderia enviar um barra qualquer coisa. E o mecanismo de OAuth do Facebook redirecionava o usuário para booking.com barra qualquer barra coisa com no final o código. Então, ou seja, não podia mudar essa parte aqui que dava erro, mas poderia mudar qualquer parte do path e isso acabava vindo com o código. Obviamente, essa rota, qualquer coisa, não existe no aplicativo do Booking. Então, automaticamente, o Booking necessita redirecionar o usuário para outro lugar. A questão agora é que nós precisamos encontrar uma forma do Booking redirecionar para o nosso site, para o evil.com. A gente já descobriu nesse momento que quando a gente muda isso aqui, aceita, mas quando bate no Booking não existe essa rota e ele redireciona o usuário para alguma outra rota. Agora a questão é, como fazer para o Booking, em vez de redirecionar para uma rota padrão, por exemplo, /home, como a gente faz para ele redirecionar para algo que a gente quer? Vamos para o próximo passo. É importante mencionar que não é um erro ou uma falha no mecanismo de OAuth do Facebook não validar o path. Por quê? Esse path pode, de fato, trocar de acordo com a nossa aplicação, a regra de negócio da nossa aplicação. Digamos assim, eu cliquei num link que alguém me enviou que vai para alguma página fechada do meu site. Poxa, o cara não está logado. Eu preciso que ele logue e se ele logar, quando ele terminar de logar, eu preciso que ele retorne para alguma página ou algum contexto específico da nossa aplicação. Então é comum essa parte do path ser alterável e eu decidi ela em runtime, ou seja, eu escolho no momento que o usuário está fazendo a autenticação para onde ele deve retornar. Então não é um problema de configuração no Facebook, é apenas uma característica da aplicação que é muito comum, é muito normal, de quando nós retornarmos, se esse path não existir, poxa, então dá na hora de eu redirecionar ele para algum lugar. Mas tinha um bagulho meio estranho nesse troço aí. Quando nós estamos na tela de My Dashboard aqui no Booking, existe uma opção que é Add a Display Name. E esse Add a Display Name, ele apontava para um link em específico. E qual que era esse link? https://account.booking.com/oauth2/authorize com o parâmetro ID 123, com o client ID específico, o redirect URI para account.booking.com/settings/oauth callback, response type code, mas agora nós temos uma outra variável no jogo, que é o state. E aqui nesse campo de state tinha algo, digamos, um tanto quanto distinto, né? Vamos explicar um pouquinho primeiro para que serve o campo state.
No OAuth você pode passar um parâmetro state com o valor que você quiser. E ele tem a seguinte função: o que você define no parâmetro state quando você envia, por exemplo, vou clicar no botão login com o Facebook, vai abrir a tela de OAuth do Facebook. Se você enviou um parâmetro state, ao final do OAuth, da parte de autorização do usuário, quando ele retornar para aquele parâmetro do redirect URI, ele vai enviar, além do code, também o mesmo state de volta. E ele serve para duas coisas principalmente. O primeiro uso é, claro, para segurança. Mas o que quer dizer essa segurança, né? Você lembra que o atacante enviou um link direto para a vítima, né? E a vítima clicou naquele link. Bem, perfeito. O que acontece é que a vítima não trigou o OAuth do clique do botão login com o Facebook direto no site do Booking. O que acontece é que um atacante enviou esse link pronto para ela. Então, o state é algo que nos ajuda quando a gente fala em segurança. E como é que funciona isso, tá? Ao clicar no botão login com o Facebook, o que nós podemos fazer? Nós podemos gerar um state qualquer, um valor qualquer único para aquele momento, pegar este valor e salvar, por exemplo, no local storage ou em algum cookie temporário, algo assim, tá? Salvar em algum valor do site que seja persistido. E no momento que o Facebook validar isso tudo e nos retornar o code com o state, nós podemos verificar se o state que está nesta resposta bate com aquele que nós salvamos no storage. E assim, nós podemos validar que esse state, ele é o mesmo que está no nosso, digamos, local storage. E que não seja algo diferente, como por exemplo, se alguém enviou esse link direto para o usuário, nossa aplicação não tem esse state salvo lá, entendeu? Porque esse state só é salvo quando o próprio usuário clica no botão de login com o Facebook e nós salvamos isso local na máquina do usuário. O atacante não tem esse valor. Então, esse é o primeiro uso do state, para garantir que o que eu estou recebendo foi de fato gerado e trigado por mim. Como isso mitiga aquele problema do atacante? Pensa o seguinte: o atacante monta um link com esse state e envia para a vítima. A vítima clica nesse link, abre o OAuth do Facebook. A vítima dá em OK, pode ser. Vai acontecer de redirecionar para cá. Ao chegar no Booking, ele vai olhar assim, ó, cara, eu tenho um state 654 salvo no local storage? Não, eu não tenho. Por quê? Porque ninguém clicou nesse botão para salvar isso. Então essa requisição é inválida. Rechaça a requisição, não faz nada com ela. Show? Agora o que acontece se o usuário fizer isso de forma legítima? Clicou no login do Facebook, vai gerar um state. Esse state vai cair no login do Facebook. Facebook o cara vai lá e vai dar um aceitar, vai bater aqui, vai voltar esse valor. E quando bater, tem isso aqui nesse local storage? Opa, tenho. Então é uma requisição legítima e partiu daqui. Esse é o primeiro uso do state. Mas o pessoal ali do Booking naquele momento estava usando o state para algo um pouquinho diferente. Você pode usar o state para trafegar dados que você queira do seu contexto de aplicação. Vou dar uns exemplos esdrúxulos, tá? Você quer saber quanto tempo o usuário passou fora da sua aplicação fazendo OAuth para depois retornar. Então você poderia usar o state para guardar um timestamp também e de ida, e quando na volta você calcula o timestamp e vê quanto tempo durou. Você pode guardar, por exemplo, o nome ou ID de um campo de texto que você quer dar highlight, algum elemento que você quer dar highlight na tela quando o usuário voltar. E assim por diante. Você pode utilizar qualquer coisa que seja útil para você no seu contexto de aplicação naquele momento que está retornando do OAuth. E de certa forma foi para isso que eles usaram. Então vamos ver o que foi essa loucura aqui, tá? Aquele botãozinho do Add Display Name que a gente comentou lá, ele redireciona o usuário para o seguinte URL.
https://account.booking.com/oauth2/authorize. O que isso aqui significa? Que o próprio Booking provavelmente também tem um serviço de OAuth próprio, tá? E aí, beleza, o ID 123, um client ID específico daquela aplicação, porque provavelmente eles são muito grandes. E dentro do próprio Booking, eles devem ter várias aplicações e elas devem interagir entre si através de um OAuth centralizado. Desse caso aqui, esse OAuth 2 aqui, provavelmente é isso. Aí o redirect URI, que para onde vai devolver, né, depois desse OAuth próprio, aí é o mesmo resultado do OAuth callback que a gente viu antes, tá? Response type code, nada novo aqui, e o state com esse cara gigantesco aqui. Foi para o próprio serviço de OAuth do Booking, vai retornar o quê? Para aquele redirect URI com o code e, obviamente, o state. Agora, se você olhar atentamente para esse state aqui, você vai perceber que ele é um base 64. Mas ele é um base 64 do quê? Esse base 64 nada mais é do que este JSON aqui encodado. E ele possui duas propriedades. Um ID que é idêntico ao da requisição e um mySettingsPath apontando para um path provavelmente dentro do site. O mais incrível é que sempre que o usuário clicava naquele botão e fazia esse processo, ele acabava sendo redirecionado para aquele path que estava no conteúdo daquele JSON. Então aqui nós vamos testar um ataque de Open Redirect, ou seja, o que aconteceria se nós montássemos aquela requisição, mas aquele state a gente mantivesse a estrutura do JSON, porém no mySettingsPath a gente trocasse para uma URL de um atacante. O que aconteceria? O JSON original é esse, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir esse conteúdo aqui por https://evil.com ou qualquer outro site que seja do nosso atacante. E vamos gerar o base 64 deste JSON, que vai gerar este valor aqui. Agora a nossa requisição ela é idêntica à anterior, porém com o state diferente. Esse state agora aqui vai estar com o nosso base 64. Quando a aplicação respondia, aquele OAuth interno, ele respondia entregando o code e o state, a aplicação pegava esse state, fazia o decode, obtinha o JSON, pegava esse path aqui, o valor desse path, e redirecionava o usuário para esse valor, independente da estrutura. Ou seja, nós tínhamos aqui uma vulnerabilidade de Open Redirect, aonde se mandasse isso aqui e tivesse qualquer URL aqui dentro, automaticamente era redirecionado para esse endereço que nós definimos. Mas nós temos um problema aqui. A gente não consegue um account takeover aqui. Você lembra lá no começo, na metade, em algum momento nesse vídeo que parece a trilogia do Senhor dos Anéis tão grande que ficou, que eu preciso receber o code. Você lembra? Ou seja, nós vencemos o desafio de precisar redirecionar o usuário para um site nosso. Lembra que lá no começo precisava enviar no redirect URI uma URL de um atacante para ele mandar para o nosso? A gente não conseguiu? Pois é, agora a gente achou um lugar de OAuth que a gente manda e ele redireciona. Mas ele não nos envia o que? O code. Ele só redireciona para o site que a gente colocou. Então não serve para nada praticamente. Já é uma vulnerabilidade de Open Redirect aonde se um usuário clicar nesse link, vai cair no OAuth do Booking, vai resolver o OAuth e vai redirecionar a vítima para essa URL. Se esse URL for um clone malicioso do Booking, tipo Booking, e ser um clone, nós podemos causar uma série de fraudes com isso. Então, sim, isso aqui nós já temos uma vulnerabilidade, tá? Mas
Infelizmente, nós não conseguimos um account takeover, porque como nós não temos código, não podemos trocar por um token de sessão. E se nós não podemos trocar por um token de sessão, a gente não consegue roubar a conta do cara. E agora que entra uma outra trick muito ferrada. Lembra que eu comentei para vocês que o ALF é um padrão e esse padrão aceita vários tipos de parâmetros e códigos e modelos de execuções e padrões de execuções, etc. Bem, enfim, na maioria das vezes nós não estamos implementando o ALF restrito com as técnicas, parâmetros, enfim, que a gente quer na nossa aplicação. A gente acaba utilizando soluções de ALF, não reimplementando a RFC inteira. Então nós podemos utilizar algumas plataformas e tools como o Keycloak, por exemplo, para ter o nosso próprio ALF que já vem com todo o padrão implementado. Talvez o pessoal do Booking já tenha implementado também esse OAuth utilizando uma dessas bibliotecas, ferramentas, tools ou serviços que nos permite criar e provisionar um OAuth próprio. E como esse OAuth precisa respeitar os padrões, nós podemos enviar umas solicitações um pouco diferentes ou um pouco maiores ou pedir mais coisas que ele vai acabar resolvendo e entregando para a gente. E foi aqui que a equipe da Salt Security conseguiu obter o code para buscar o token de sessão, explorando ainda mais um parâmetro da URL que vai para o ALF. Cuida do Inception aqui que o bagulho vai ficar extremamente louco agora, tá? Presta bem atenção. Como que ficou o nosso ataque? Primeiro de tudo vem a URL do OAuth do Facebook, beleza? Aí, dentro desse OAuth, nós temos o parâmetro redirect URI, que apontava para, ou seja, quando finalizar o OAuth do Facebook, redireciona para onde? Para o OAuth interno do Booking, que era o /OAuth2/authorize, que tem os seus próprios parâmetros do Client ID interno, por exemplo, né? E também tem o seu próprio redirect URI, porque nós estamos falando primeiro do OAuth do Facebook, que vai redirecionar para o OAuth do Booking, o OAuth interno, que tem o seu próprio redirecionamento. Depois que o OAuth interno terminar, ele vai redirecionar para aqueles settings OAuth callback, aquele response type code e o state lá com uma URL qualquer que o atacante deseje. Beleza? Então vamos lá, repetindo. OAuth do Facebook, termina o OAuth, redireciona para onde? O OAuth interno do Booking. Termina o OAuth interno, beleza, redireciona. Para onde? Para o account Booking, settings, OAuth callback, com o response type code e o state, aquele que tem dentro o JSON redirecionando para o nosso site como atacante, tá? Beleza? E aí voltamos às propriedades do OAuth do Facebook, aonde o scope que a gente quer o e-mail da pessoa do Facebook. Response type, e aqui está a jogada. Code, vírgula, token. E o client ID do Booking dentro do Facebook. A jogada tá toda aqui, nesse code, vírgula, token. Lembra que quando a gente pede o code, ele vem numa query string, né? Query string code igual a code. Beleza? Mas o que acontece? Nós também pedimos o token. Como nós pedimos esses dois no OAuth do Facebook, vai ser executado o redirect URI do OAuth do Facebook, passando o quê? Todos aqueles valores para redirecionar para o OAuth interno, com ID, Client ID, aquele próprio redirect interno, mas agora vai ser passado via fragment, o code, o secret, o code que é o código específico daquele usuário que vai ser trocado pelo token de sessão e o access token daquele usuário. E tem um excelente motivo para estar usando um fragment e não uma query string. Você deve estar se perguntando, né? Bem, isso significa que se eu pedir um code, eu vou receber um código para que eu troque por um access token. Mas, se eu pedir um token, eu recebo esse access token, é verdade? Sim, é verdade. E aí onde é que entra a diferença entre você usar query string e você usar fragment? Quando você utiliza uma query string, por exemplo, a URL específica que possui o code como query string,
bate no navegador, o navegador precisa fazer uma requisição para aquela URL, todas as query strings vão para o servidor. Você consegue no seu back-end pegar os valores de uma query string, né? Bem, isso significa também que todo servidor que traquear essas requisições em logs, etc., esse code vai estar nos logs também, né? Vai estar, como é pela URL, vai passar tudo no back-end, vai passar por todos os lugares e tudo que tiver log vai estar esse código lá. Tem algum problema nisso? Nesse caso específico, não. Por quê? Porque esse code, ele é temporário e ele dura um tempo extremamente curto, porque ele serve para quê? Você recebeu o code e faz uma requisição post para trocar por um access token. Então, quanto a isso, não tem problema. E é por isso mesmo que é feito. E é por esse motivo que nós não passamos access token por query string de maneira nenhuma. Beleza, entendido isso, né? Agora, por que então usar fragment? Fragments, eles não vão para o servidor. Quando você tem uma URL, pode ter uma série de query strings lá, parâmetros no path, etc. Tudo isso vai para o servidor, mas o que está nos fragments não vai. Então é por isso que esse retorno desse access token volta como fragment. Porque quando cair no browser e o browser carregar a página, o que vai bater no servidor vai ser tudo menos esses fragments. O fragments vai ficar só naquele front-end isolado na abinha que foi aberta. Mas os fragments têm uma outra característica. Ele não vai para o servidor? Não, não vai. Mas ele é repassado automaticamente em redirects. E aqui é onde é que está o pulo do gato. Voltando para o nosso Ception aqui, quando for chamado o auth do Facebook pedindo o response type code e token, automaticamente por eu estar pedindo um token, ele vai virar uma resposta com o fragment, code e o access token. Então, ou seja, no momento que eu redirecionar o usuário com redirect URI para este carinha de dentro aqui do auth interno, o code e o access token vão estar na URL. Então, eles vão ser redirecionados também para essa URL do auth interno do Booking, que vai resolver e vai redirecionar para o auth callback dessa URL interna do Booking aqui, beleza? Ou seja, eu tenho redirecionamento do auth do Facebook para o auth interno do Booking. Redirecionando, se mantém o code e o access token. Depois do auth interno resolver, vai redirecionar para o auth callback. Se mantém o code e o access token. Mas lembra que a aplicação pegava o nosso JSON dentro do state e pegava aquele parâmetro lá do mySettingsPath e redirecionava o usuário para lá? E aqui dentro tá a nossa URL de ataque, então nós vamos tomar outro redirecionamento aqui. E esse redirecionamento vai manter o code e o access token. Como que ficou isso então? Ficou assim: tem o endereço do auth do Facebook e aí redirecionou para o auth interno do Booking, mantendo o code e o access token, que redirecionou para o account Booking ou auth callback, que manteve o code e o access token, que tinha um state, e esse state foi modificado por nós para um settings path, onde nós temos o nosso endereço de atacante, que, como foi redirecionado para cá, redirecionou para a URL do atacante, mantendo o code e o access token. Tudo que nós precisamos fazer foi enviar o link do auth do Facebook, todo aquele emaranhado, para o usuário clicar em cima e assim executar tudo isso aqui e acabar redirecionando para o site do atacante e recebendo então o code e o access token. Beleza? Entendido até agora? Bem, existe um passo a mais para esse ataque ter em sua completude, mas nós não vamos explicar nele nesse vídeo.
O que eu vou fazer? Eu vou deixar o link do post do pessoal da Salt Security na descrição desse vídeo e você pode olhar em detalhes o final do post, que mostra como eles tiveram que interceptar a requisição no aplicativo móvel, no app, no mobile app do Booking, para pegar uma requisição específica de dentro e dessa requisição trocar o código que agora a gente obteve via esse monte de redirecionamento e então de fato conseguir o account takeover. É um steps bem simples, mas acho que é importante você visitar o blog da Salt, ler os artigos dele, ler como exploraram essa vulnerabilidade, todos os passos estão lá e é bem simples, bem no finalzinho para que você vá e complete o tutorial. Mas o importante é, nós já conseguimos aqui, sim, o código da vítima. O que mudou agora é só conseguir qual que é a requisição que o mobile app faz para de fato obter o access token real com relação a isso. Embora ele possa ter vindo ali, nós temos outros tokens para obter com essa última requisição. Então, pare agora esse vídeo, vá no blog da Salt, no artigo que está na descrição desse vídeo, leia e dê uma força porque foi um excelente trabalho. Hoje ficamos por aqui, já aprendemos bastante, complete essa leitura agora no final do blog da equipe da Salt Security. Muito obrigado e nos vemos no próximo longa-metragem.